Bom dia, Brasil e mundo. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso Brasil e o nosso mundo. Hoje a palavra de Deus está aqui em Gênesis 44, do versículo 16 ao 34. E Gênesis 45, do versículo 1 ao 5. Diz assim: a humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, meu senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: senão vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor não for conosco. Desceremos, pois, não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo: meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer a meus cabelos brancos como aflição à sepultura. Com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, com a sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo:
Se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fica teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podiam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Oh, glórias, né? Veja bem, amados, essa palavra é muito forte. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos o que Deus fez na vida de José. Veja bem, Judá foi o irmão que vendeu José como escravo. Ele deu a ideia para os irmãos para vender José como escravo. E os irmãos de Judá se coligaram a Judá e venderam José como escravo e ainda levaram a túnica suja de sangue para o seu pai. Eles não pensaram no pai deles, na tristeza do pai, no que eles estavam fazendo naquele momento, no que eles estavam fazendo com José. E foi Judá quem deu a ideia. E veja bem, e foi Judá que foi defender Benjamim. Foi Judá que se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, para que o pai dele não morresse de tristeza. Porque o pai dele chorava dia e noite por causa de José. Porque o pai dele achava que José estava morto. E Judá, ele mudou totalmente, se transformou. Os irmãos dele agora eram diferentes daquele irmão que venderam José, que queriam matar José. Aqueles irmãos se arrependeram do que fizeram com José e com o que fizeram com o pai deles. E veja só, Judá reconheceu que José era igual a Faraó, tinha o mesmo poder de Faraó. É muito forte quando você medita na palavra de Deus e você vê o que Deus fez na vida daquela pessoa. José, ele se emocionou a tal ponto de chorar tão alto que toda a casa de Faraó escutou o choro de José. José, ele se emocionou de ver a mudança na vida de Judá, seu irmão. O choro de José foi de alegria, porque viu a mudança na vida dos irmãos. Todos eles se ofereceram para ficar no lugar de Benjamim, que era seu irmão verdadeiro. Mas Judá ainda disse para José: meu irmão morreu, né? Um bicho deve ter comido, né? Meu irmão morreu, meu pai vive triste por causa do meu irmão.
E José se emocionou mais ainda, porque ele sabia que o pai dele estava vivo, né? Que Benjamim estava do lado dele, que, nossa, é muito forte a emoção de José, né? E se imagina no lugar de José, vendo os irmãos que eram tão maus transformados por Deus. Porque José não guardou mágoa no coração dos irmãos, no coração dele pelos irmãos. José não guardou mágoa no coração dele pelos irmãos. Mas José estava ainda com medo deles, sem saber se eles eram ainda aquelas pessoas maus que queriam matá-lo ou se tinham mudado. Mas quando José viu a transformação na vida deles, José viu que eles eram outras pessoas, que eles aprenderam com a dor, com o sofrimento, né? Com tudo que eles fizeram, que eles não iam mais fazer maldade para José. Então José se declarou a eles. José primeiro testou os irmãos, porque uma coisa é perdoar e outra coisa é viver junto com a pessoa que te feriu, que te magoou, né? Tem que haver mudança, tem que haver transformação. E quando ele viu a mudança e a transformação, aí ele se declarou para os irmãos: eu sou José, seu irmão, a quem tu vendeste como escravo. Já pensou? Os irmãos ficaram pasmos, com medo, de certo pensar, agora José vai se vingar de nós, agora nós estamos perdidos. Mas não, muito pelo contrário. José ainda confortou eles. Não fique triste pelo que vocês fizeram por mim, porque foi Deus que me trouxe aqui, né? José reconheceu Deus na vida dele o tempo todo. E José sempre limpava o seu coração, não deixava o mal em seu coração, não ficava remoendo o passado, não ficava culpando ninguém, nem a Deus. Não, José amava a Deus e fazia o que era correto diante de Deus e não se coligava com o mal. Continuou sendo aquele José que não se coligava com o mal. E a nossa meditação é essa, que José tinha o coração pronto para perdoar. E que José estava pronto para ajudar os irmãos que mudaram de vida. Então, José, ele limpou o seu coração e abençoou a vida dos irmãos e alimentou aqueles irmãos que perseguia ele, que maltratou ele, que vendeu ele como escravo. Essa meditação é muito forte, porque nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que seguir em frente. As pessoas que vivem remoendo o passado, elas não prosperam, não vai para frente. Porque a mágoa é muito triste. É como se você tivesse com raiva de uma pessoa e você pegasse um copo de veneno e começasse a tomar aquele veneno. Você tomando o veneno, porque a mágoa faz isso, ela corrói, ela destrói, ela causa doenças, dá muitos tipos de doença, câncer, depressão. A mágoa, já foi comprovado isso cientificamente, que a mágoa causa muito sofrimento na vida de uma pessoa. Por isso que é muito importante estarmos com o coração limpo. E é por isso que nós estamos buscando um presidente da República, um governador, senadores, deputado federal, deputado estadual, que amem a Deus, que façam a vontade de Deus e que vai cuidar bem do povo. Porque ele não vai ficar pensando em vingança. Ele vai amar o povo e cuidar do povo. Um presidente da República não pode ter mágoa no coração, não pode viver com rancor, querendo se vingar das pessoas.
Um bom presidente da República, ele tem amor no coração como tinha José. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Por isso que Deus abençoava onde José colocava as mãos e a planta dos pés, porque José tinha o coração limpo. José não guardava mágoa das pessoas que magoaram ele. Tanto é que José perdoou a seus irmãos. Mas José só trouxe seus irmãos para morar perto dele depois que José viu a mudança de vida. É como eu falei no vídeo anterior. Como que você pode perdoar alguém, sim, mas não pode conviver com essa pessoa, trazer ele para dentro da sua casa, trazer uma pessoa mal, uma pessoa que quer te matar, uma pessoa que vai te roubar para dentro da sua casa. É por isso que nós estamos orando, porque nós queremos um presidente da República que ame o povo, que não fica se vingando do povo. Não, nós queremos um presidente da República como José. E é nesse sentido que nós vamos orar. Nós vamos agradecer hoje por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Se nós passamos lutas, se nós passamos perseguições, se nós passamos prisões, mas nós vamos agradecer a Deus hoje por tudo, porque hoje Deus está fazendo uma transformação na sua família, na sua vida, no nosso Brasil e em todos os países que estão buscando a face de Deus. E pode ter certeza que, como Deus ouviu as nossas orações, que os presos políticos estão todos sendo soltos. Graças a Deus, e vai ser todos, em nome de Jesus. Todos, não vai ficar um daqueles presos injustamente de 8 de janeiro, não vai ficar um na prisão. Todos vão ser soltos. E até aqueles que se arrependeram, que são culpados, mas que se arrependeram de seus pecados, estes também Deus vai soltar eles da prisão. Todos que voltaram a face para Deus e reconheceu o seu erro, como os irmãos de José reconheceu os erros e mudou de vida, teve uma transformação na sua vida e foi abençoado por Deus e pelo seu irmão José. Esses presos também vão ser abençoados por Deus, vai ter uma mudança de vida, uma transformação, e eles também vão ser livres. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais um dia estamos aqui nos reunindo na Tua presença. Mais um dia estamos aqui buscando a Tua face, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo de antigamente, de hoje e de eternamente. E nós temos a certeza que o Senhor ouve e responde a nossa oração. E é nessa fé, meu Pai, que nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado todos os dias. O Senhor tem nos curado, o Senhor tem limpado nossos corações, a nossa mente. O Senhor tem nos dado uma nova mente, um novo coração, como o de José, cheio do Espírito Santo, pronto para perdoar. Oh, papai querido, muito obrigado por todas as curas que o Senhor tem feito nesta campanha. Obrigado, Senhor, por todos os presos políticos que já estão soltos. Obrigado, Senhor, por até aqueles que eram culpados, mas que pediram perdão e o Senhor também os libertou. Oh, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por ter nos sustentado na tua presença. Obrigado por ter nos fortalecido na tua presença. Oh, papai querido, obrigado por esse dia de vida que nós abrimos nossos olhos, que nós estamos vivos, que o Senhor tem cuidado e nos protegido. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos pela vida do Jair Messias Bolsonaro. Nós te agradecemos por ele estar com a família dele, Senhor. E nós te pedimos que nunca mais ele volte para a prisão, em nome de Jesus.
Oh, papai querido, esteja, meu pai, com o nosso Brasil, no dia 4 de outubro, no domingo de 2026, libertando o teu povo, salvando a nossa nação, porque nós queremos uma mudança no nosso país, nós queremos uma transformação no nosso país, como o Senhor transformou o Egito por causa de José. O Senhor abençoou o Egito por causa de José. O Senhor amava José do Egito. E o Senhor abençoou e prosperou o Egito. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil, que o Senhor venha abençoar todas as nações que estão buscando a tua face, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha enviar um exército de anjo no dia 4 de outubro, no domingo de 2026. Senhor, que os nossos votos sejam guardados pelo Senhor, que as urnas aqui no Brasil sejam guardadas pelo Senhor. Ah, Senhor, nós pedimos o nosso voto impresso, porque nós queremos saber e ter um comprovante da nossa votação, Senhor. Que até o dia da eleição o voto seja impresso e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Oh, Senhor, quando nós vamos no mercado, nós pegamos a nota e o comprovante que nós pagamos aquela mercadoria. Nós queremos também pegar o nosso comprovante de quem nós votamos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a certeza que o Senhor já nos deu a vitória, já libertou o nosso Brasil, já houve mudança e transformação no nosso Brasil. Nós te agradecemos e nós entregamos a nossa nação, o Brasil, e todas as nações que estão orando junto conosco, em tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, livrar e proteger. E mais uma vez, muito obrigado, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos sempre estar na tua presença. E nós queremos um Brasil administrado como o Egito foi por José do Egito. Uma pessoa que nós vamos dormir tranquila, confiando que não vai ser roubado o nosso Brasil, nem as nações que estão orando junto conosco. Amém. Graças a Deus que o nosso Brasil e o nosso mundo seja um pedacinho do céu.